Olá pessoal, meu nome é Márcia Pauferro e na aula de hoje estudaremos por que é tão importante conhecer a história da farmácia. Na verdade, podemos dizer que a profissão farmacêutica é tão antiga quanto a própria humanidade e a história do medicamento se confunde com a história do profissional farmacêutico. Há mais de 2.600 anos, os chineses já desenvolviam medicamentos a partir de plantas. E o papiro de Ebers, datado de 1550 anos antes de Cristo, mostra que os egípcios já se empenharam bastante no desenvolvimento da arte farmacêutica durante a antiguidade. Esse documento contém mais de 8.000 fórmulas, que incluem ingredientes vegetais e minerais, e também alguns componentes mais inusitados, tais como a banha de leão e crocodilo. A primeira farmácia foi aberta em 740 a.C., na cidade de Bagdá, localizada no atual Iraque. Naquela época, elas eram chamadas de boticas, tendo como origem a palavra grega apotheke, que significa depósito, e baseando-se também no francês boutique, que trouxe a ideia de loja ou armazém. Com relação à presença das mulheres nesta prática, a referência mais antiga que encontramos é em uma boticária portuguesa de 1326. Galeno, que viveu entre 122 e 199 d.C., é considerado o pai da farmácia, por ter sido o primeiro a classificar e utilizar as plantas para tratar doenças. Durante o Renascimento, destacamos a figura de Paracelso, que viveu de 1493 a 1541 e deixou importantes contribuições, tais como a utilização do mercúrio para tratar sífilis. Vale dizer que os derivados de mercúrio não são mais usados devido à sua alta toxicidade, mas foram de grande importância naquela época para o controle da epidemia que assolou a Europa. Os conhecimentos do Velho Mundo Europeu atravessaram o Oceano Atlântico e em 1548 desembarcou aqui no Brasil o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, que trouxe em sua comitiva o boticário Diogo de Castro, que exerceria aqui o papel de chefe do corpo sanitário. Vale destacar também a importante contribuição do missionário jesuíta José de Anchieta, que viveu de 1534 a 1597. Este padre foi responsável pelo desenvolvimento de remédios a partir de plantas nativas, tais como a ipecacuanha, que já era utilizada pelos índios que aqui viviam há muitas gerações. Em 1640 foi dada a autorização da coroa portuguesa para a instalação de boticas e houve grande expansão desses estabelecimentos. Não era difícil obter a aprovação das autoridades para abrir uma botica naquela época, uma vez que o país também não dispunha de universidades e não podia exigir o diploma universitário a esses profissionais. Na verdade, eles aprendiam o ofício na prática. A fiscalização era praticamente inexistente e dava margem a falsificações. Portanto, os serviços mais confiáveis ainda eram aqueles prestados pelos jesuítas. De qualquer forma, as boticas elas desempenharam um importante papel social no Brasil colonial, pois inexistia aqui um serviço de saúde pública organizado e o boticário era o profissional mais acessível à população. Uma das formas de garantir que o ofício fosse exercido com todo o zelo e cuidado que a saúde requer era exigir a formação universitária para atuar como farmacêutico. No início do século XIX, os profissionais já não queriam mais ser chamados de boticários, justamente para enfatizar que se tratava de uma profissão com o respaldo da ciência e não de um mero negócio ou trabalho artesanal. O primeiro curso de farmácia surgiu na Faculdade de Medicina da Bahia em 1832, seguido do curso no Rio de Janeiro em 1834. Somente em 1839 surgiu a primeira escola de farmácia independente, na cidade de Ouro Preto, localizada em Minas Gerais. Em meados do século XX, as atividades artesanais de preparo de medicamentos foram relegadas a um segundo plano e os medicamentos industrializados invadiram rapidamente as prateleiras das farmácias. É nessa época que se popularizaram os almanaques, livretos de bolso que serviam para divulgar os medicamentos e as supostas maravilhas que a indústria era capaz de produzir. Farmácia hoje, como ela é?
Segundo dados de 2012 do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, existem hoje cerca de 20 mil farmácias e drogarias em todo o estado. As farmácias já não têm o mesmo glamour do século passado, mas hoje a manipulação ela tem espaço garantido ao lado dos medicamentos industrializados, além de vários produtos e serviços personalizados que o farmacêutico pode oferecer à comunidade, tais como a orientação farmacêutica e a aferição da pressão arterial. Com relação ao papel que o farmacêutico exerce na sociedade atual, nós podemos dizer que ele é um profissional de saúde bastante eclético. Além da atuação nas farmácias e drogarias, são reconhecidas hoje mais de 72 áreas de atuação pelo Conselho Federal de Farmácia. O conhecimento adquirido durante a faculdade permite ao farmacêutico que ele atue em hospitais, indústrias, laboratórios, centros de pesquisa, universidades e muito mais. E com relação ao futuro, quais os desafios o farmacêutico do século XXI ainda enfrentará? A automatização de processos ocupará muitas das atividades rotineiras e deixará tempo livre para outras atividades. Quais atividades serão essas? Os profissionais precisarão refletir sobre isso. A farmacogenômica, a engenharia genética e a biotecnologia trarão para o mercado farmacêutico produtos cada vez mais seguros e eficazes. Mas o que fazer diante do paradoxo de que a saúde não tem preço, mas ela tem um custo cada vez maior? Isso também é algo a ser discutido. Bem, as mudanças desejadas para a profissão dependerão da contribuição individual de cada um, e os farmacêuticos conscientes da sua história podem aprender com o passado, tirar proveito do presente e se preparar melhor para o futuro. Eis aí a importância de conhecer a história da profissão. Espero que tenham gostado e, quem sabe, possamos nos encontrar em outras aulas de seu interesse. Até a próxima!